é curtinho, né? Então, exercícios resolvidos. A gente tem 2 resolvidos, 2 exercícios resolvidos. Então, exemplo, dada a viga biapoiada a seguir, calcule as reações de apoio da mesma. Então, olha só, vamos observar o que eu tenho na viga. Ó. Ela é biapoiada, tá? Então, ela tem um apoio no extremo esquerdo e tem um apoio no extremo direito. Eu tenho um apoio fixo. Lembra? Se ele é fixo, ele tem reação em X e em Y. E eu tenho aqui um apoio móvel, que é o simples. Então, ele vai ter reação somente em X. Tá? Então, eu tenho a representação, né, aquela representação simplificada da viga. Tá? Eu tenho, olha, uma carga concentrada de 20 kN, exatamente no centro da viga. Eu tenho uma outra carga de cima para baixo, né? Eu tenho uma outra carga concentrada, né, a 7 metros, né, do extremo esquerdo ou a 1 metro do extremo direito, de 30 kN. E eu tenho uma carga de baixo para cima, olha, de 20 kN, a 1 metro do apoio esquerdo. Isso tudo eu tenho que observar. O que mais? Olha, eu tenho uma carga de 20 kN, né, aplicada na direção X, no sentido do apoio esquerdo. Tá? A minha viga ela tem 8 metros de comprimento, certo? E eu tenho aqui a distância das cargas concentradas. Beleza, como é que eu resolvo isso? Bom, primeira coisa, eu vou estabelecer um eixo XY. Então, pode ser em cima do apoio A ou pode ser em cima do apoio B. Vamos dar preferência aí para o apoio A, tá certo? Então, eu vou estabelecer um eixo aqui, o eixo X em cima da viga, o eixo Y passando pelo apoio A, certo? Vamos nomear, né, os apoios. Então, eu vou chamar esse primeiro apoio de A, vou chamar esse segundo apoio de B, certo? Se tiver dúvida, é só falar. Beleza, então vamos lá. Como aqui é um apoio rígido, eu tenho reações em X e eu tenho reações em Y. Tá? Por isso que eu preciso prestar atenção aqui no apoio. Aqui, como é um apoio móvel ou simples, né, eu só vou ter reação em Y, certo? Se fosse um apoio fixo igual ao A, seria a reação também nos 2 sentidos. Beleza, pessoal? Então, tá. Indiquei aqui o sentido, né, das minhas reações, certo? Tá? Então, a reação no apoio sempre para cima, e eu estabeleci que a reação aqui, a reação horizontal no apoio A para a esquerda. Ah, Geisa, eu queria colocar a reação no apoio A para a direita. Posso? Pode, não tem problema algum, tá certo? Se não for o sentido dela, a gente vai saber depois, tá certo? Não preocupa com isso. Mas nos apoios sempre para cima. Beleza, então vamos como que eu calculo isso. Agora eu vou usar as equações, tá? Então, somatórios de forças em X igual a 0. Então, vamos lá, o que eu tenho em X? Esquece as outras reações. Vamos prestar atenção só em cima do eixo X. O que eu vou ter? HA, setinha para a esquerda, negativo, tá? Se eu tivesse colocado a seta para a direita, ele seria positivo. Mas eu coloquei para a esquerda, não tem problema. Se eu coloquei para a esquerda, seta negativa. Sinal negativo. Beleza. O que mais que eu tenho na horizontal? Eu tenho uma força de 20 kN. Para a esquerda, negativo, menos 20 kN. Só a unidade não precisa colocar. Tá? Então, por que ficou negativo? Porque as minhas duas forças estão com a setinha para o lado esquerdo. Se fosse para o lado direito, seria positivo. Tá? Como as reações, né, como as forças em X tem que ser igual a 0, eu pego igual a 0. Tá? O que eu faço agora? O HA está negativo, eu passo para o segundo membro, o HA fica positivo e o 20 kN fica negativo. Eu tenho uma carga negativa? Não. O que acontece com esse sinal aqui? Ele vai mostrar para mim que o sentido que eu coloquei a setinha do HA está errado. Então, quer dizer que o sentido da setinha teria que ser para a direita, tá certo?
E é claro, eu consigo verificar isso. Ó. Se eu tenho uma reação para a esquerda, eu preciso de uma outra reação para a direita, de mesma intensidade, para poder deixar o meu corpo em equilíbrio, certo? Então, prestando atenção nos sinais. Tá, vamos agora fazer o momento, tá? Por que eu não vou fazer o FY primeiro? Porque eu não vou ter o VB, eu não vou ter a reação em B, tá? Se eu não tiver a reação em B, a minha equação ela vai ficar em aberto. Aí depois eu tenho que voltar na minha equação. Então, vamos fazer o momento primeiro, certo? Isso, gente, foi um critério que eu estabeleci. Vocês podem fazer primeiro o X, primeiro o Y, fazer o F de X, depois o F de Y, para depois fazer o momento. Isso aí é a maneira que vocês acharem melhor, tá certo? Bom, somatórios de momentos, do momento em A, então, vou pegar o momento aqui. Lembrando que momento é força vezes distância, tá certo? Então, olha só, o momento é bem simples, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira força aqui, ó, de baixo para cima, certo? De baixo para cima. Se eu pegar essa força aqui, ó, e empurrar a minha viga, ela vai empurrar a viga no sentido anti-horário, certo? Olha lá, eu peguei a seta e empurrei lá, eu empurrei a viga. Ela tá girando a minha viga no sentido anti-horário. Para momento, a gente tem sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo, tá? Para momento. Então, menos a minha carga, que é de 20 vezes a distância dela até o apoio. Lembra? O momento é força vezes distância. Então, negativo, porque ele gira a minha viga no sentido anti-horário. 20, porque é a carga que eu tenho, né, concentrada, vezes 1, que é a distância dessa carga até o ponto que eu tomei como referência, certo? Beleza, vamos lá para outra carga pontual, agora só no Y, só na vertical, esquece a horizontal. Eu tenho agora outra carga de 20 para baixo. Se eu empurrar a minha viga no sentido dessa força, olha, ela vai empurrar a viga no sentido horário. Se é sentido horário para momento, vai ser positivo, certo? Empurrou a viga com uma força de intensidade 20. Então, 20 vezes a distância dela até o apoio. 3 mais 1. Por isso que é 4. Tá? Então, força 20 vezes a distância. Gente, eu não sei muito bem como que é assim. Se vocês levantam a mão, abaixam a mão, eu não consigo, eu não aprendi ainda não. Então, se tiver alguma pergunta, se vocês puderem escrever, assim, que eu estou aqui onde eu vejo o nosso chat, né, onde eu consigo ver as mensagens de vocês. Tá? Então, se tiver pergunta, é só escrever, tá certo? Que aí eu vou tentar responder, beleza? Ainda estou nova nessa de ter bastante aluno participando da aula, tá? Então, vamos lá, continuando. Positivo, porque a hora que eu pego essa força, empurro a viga no sentido horário, vezes a distância até o apoio. Tenho mais uma força aqui, ó, de quanto? 30. Se eu empurro a minha viga no sentido horário, certo? Então, 30 vezes. Por que 7? 3 mais 1, 7. A distância da força, né, do ponto de aplicação da força, até a minha referência lá. Beleza. Subindo agora, o que eu vou ter? VB, né? VB de baixo para cima. Não tem problema. O que vai acontecer é o resultado da negativo, certo? Se o resultado dá negativo, é porque o sinal está trocado, tá? O sentido da força é trocado, é só isso, né? Que é o caso aqui do HA. Como eu achei um HA negativo, quer dizer que a seta que eu coloquei está para o lado errado, ela teria que estar para o outro lado, para a direita. É a mesma coisa para o momento. Se eu faço com o sinal trocado e o meu sinal dá negativo, é porque está invertido o sentido que eu adotei, certo? É só esse o problema, não dá problema de cálculo nenhum. Então tá, então vamos lá. VB subindo, né, empurra a viga para cima. Eu tô falando no sentido desse jeito que é o comum que a gente aprende, né? Principalmente aqui no Unis o que a gente adota é esse sentido, tá? Então VB empurra para cima a viga, ela vai rotacionar no sentido horário, certo?
menos. Por que 8? Porque a distância do apoio B até o apoio A, 8 metros, certo? Então, menos 8 vezes o VB, que eu não conheço, né? Eu não conheço o VB ainda. Bom, beleza, montei aqui, né, a minha expressãozinha, iguala ela a zero. Por quê? Porque a somatória de momentos tem que ser igual a zero, certo? Faça essa conta aqui, né, vai dar o quê? Olha, vai dar menos 20, 20 vezes 4, 2 vezes 4, 8, mais 80. Faço aqui mais 30 vezes 7, 210, menos 8 VB. Faça essa continha, vai dar um resultado de 33,8 quilonewtons. Depois, se tiver algum problema na resolução, vocês me falam que eu mando o cálculo para vocês, tá? Mas eu acho que isso aqui é basiquinho, né? Não vai ter problema, não. Então, eu acho aí uma reação em VB de 33,8 quilonewtons, certo? Positivo. Então, quer dizer que o sentido que eu adotei é o sentido correto, certo? Beleza. Se agora eu tenho VB, eu posso achar, então, a minha reação, que é o VA, que eu ainda não achei. Né? Então, eu já achei o HA, já achei o VB, falta o VA. O VA é uma força na vertical. Então, eu vou fazer somatório de Y igual a zero. Então, vamos lá. Tudo que eu tenho em Y, começando daqui, VA para cima, positivo. 20 quilonewtons para cima, positivo. 20 quilonewtons para baixo, negativo. 30 quilonewtons para baixo, negativo. VB, 33,8 quilonewtons para cima, positivo. Igual a zero, porque as reações em Y também tem que ser igual a zero. Resolvo essa equaçãozinha aqui, tenho que VA é menos 3,7 quilonewtons, certo? Vamos ver o que vai dar isso daqui. Olha lá, ó. Lembra que o HA tinha dado negativo? HA negativo, então esse sentido que eu adotei está errado. Ele tem que ser para direita, tá? Olha lá, o sentido correto, então eu tenho uma reação de 20 quilonewtons para a direita. Voltando. O VA, ele não deu negativo, quer dizer que esse sentido que eu adotei para cima não está correto. O VA, ele tem um sentido para baixo. De quanto? 3,7 quilonewtons. E o VB deu positivo, então quer dizer que o sentido que eu adotei é o correto. Então, ele tem 33,8 quilonewtons para cima. Então, essas aqui são as nossas reações. Certo, pessoal? Então, assim, é bem tranquilo de calcular, mas tem que prestar muita atenção. Certo? Vamos ver um outro exemplo, então. Então, eu tenho esse exemplo aqui agora. Dado o pórtico a seguir, calcule as reações de apoio do mesmo. Então, beleza. Somatórios em X. Em X. O que eu tenho em X? 20 quilonewtons para a direita. Ah, perdão. Eu vou pegar um HA, eu vou considerar um HA para o sentido positivo, tá certo? Ele não está indicado aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui. Vamos pegar um HA no mesmo sentido aqui, tá? Vou chamar ele de HA. HA. Pronto. Então, eu tenho uma força HA para o sentido positivo. Ah, gente, queria pôr o sentido negativo. Não tem problema. Para a esquerda. Tá? Vou colocar para o positivo. Então, HA positivo, mais 20 positivo, menos 20 negativo. Menos 20 negativo. Certo? Somatório dessas três forças tem que ser igual a zero. 20 menos 20, HA igual a zero. Quer dizer o quê? Que na horizontal ela está em equilíbrio já. Eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda. Uma anula a outra. Certo? Beleza, somatório de momentos. O que eu vou ter agora de momento? O meu apoio está aqui embaixo, ó. Certo? Ele está aqui embaixo. Ah, por que eu coloquei o HA aqui? Porque aqui, olha, eu tenho um apoio fixo. O apoio fixo eu tenho forças na horizontal e ao contrário, né? Na horizontal e na vertical, certo? Aqui, apoio móvel, eu tenho força somente na horizontal. Ou, perdão, vertical. Então, vamos lá. Com relação a esse apoio aqui, ó, tá? Vamos calcular um momento em A. Eu vou ter o quê?
20 por que 20? Porque a hora que eu pego a minha força e empurro ela, ó, agora eu tenho meu pórtico tá aqui, ó. Se eu empurro ele aqui, ó, ele vai girar no sentido horário, tá? Então, positivo, sentido horário, vezes 2. Por quê? Porque a força, ela tá a 2 metros do apoio. Lembra? Sempre perpendicular. Se a força tá aqui, a distância é perpendicular. Então, 20 vezes 2, certo? 20 vezes 2. Beleza. E agora, por que 15 vezes 4 vezes 2? Porque aqui eu tenho uma carga distribuída. Eu tenho que transformar ela numa carga pontual, certo? Como que eu faço essa transformação? Eu pego o valor dela, que é 15, vezes o comprimento total dessa carga, né? O comprimento que ela é distribuída, que é 4, vezes 4, e ela é concentrada no meio do vão, vezes 2, tá? Então, 15 é a força, 4 é o comprimento total, vezes 2, que é a metade. Eu transformei ela numa carga pontual, certo? Beleza. Se ela está empurrando, ó, se eu pegar essa carga e empurrar, vai girar também, o meu apoio está aqui, ó, vai girar ela no sentido horário positivo, que é o que eu estou adotando. E agora, ó, essa de 20 aqui, ó. Se eu pegar essa carga de 20 e empurrar o meu pórtico, o meu apoio está aqui, ó. Então, ele vai girar o meu pórtico no sentido anti-horário. Por isso que é negativo. 20. E agora a distância, ó. Até aqui, eu tenho 2. Mas o meu apoio é esse daqui, ó. Certo? Até aqui embaixo, eu tenho mais 2. Que é esses dois aqui. Tá? Então, ó. Força, distância perpendicular a ela. Então, 20 negativo, porque ele gira meu pórtico no sentido anti-horário, vezes 4, porque ele está a 4 distância, né, da perpendicular lá da minha carga. Certo? Da minha carga não, perdão, do meu apoio. Tá? Mas, agora eu tenho o VB, não é isso? Porque o VB, ele também é uma carga. Tá aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma reação aqui em VB. Por que 4? Porque é a distância, ó. Então, eu tenho a carga VB para cima, positivo, porque roda, né, gira o meu pórtico no sentido anti-horário, positivo. VB, que é a carga, vezes 4, que é a distância dela até o meu apoio, certo? Resolvo aí essa equação, igual a zero primeiro, né? Resolvo a equação. Eu acho que o meu VB vale 20 kN. Beleza? Achei o VB, vou lá em reações em Y agora. Só que agora eu vou ver se eu apago isso daqui. Peraí. Borracha. Isso, apagou. Somatório agora em Y. O que eu vou ter? Eu tenho VA aqui. Eu tenho aqui VA, não é isso? VA. E eu tenho aqui um VB. É muito ruim escrever isso aqui, pessoal. Aí vocês perdoem se não ficar bonitinho. Tem que escrever com o mouse. E aqui é o VA. Nossa, que tristeza. VA. Então, eu tenho VA para cima, positivo, carga pontual. Não posso fazer a conta com a carga distribuída. O que é a carga pontual? É o 15, que é a intensidade, vezes o comprimento dela, que é 4. Certo? 15 vezes 4. Aí eu tenho a carga pontual, beleza? Isso aqui eu tenho o valor da carga, certo? Por que eu não preciso multiplicar por 2? Porque eu não estou calculando no momento. Né? Eu estou calculando só a carga concentrada correspondente. Então, 15 vezes 4, mais 20, que é o VB, positivo porque é para cima, que eu já achei ali, na anterior, certo? Então, vai ser VA para cima, menos 15 vezes 4 para baixo, negativo, mais 20, que é o VB, para cima, positivo. Vou fazer essa conta aqui, resolvo a minha equaçãozinha, né, depois que eu igualei a zero, e eu tenho um VA igual a 40 kN. Certo? Bom,
indicando aqui. Então, eu tenho o H, né, o horizontal, como deu 0, eu não preciso indicar, tá? Então, eu vou ter, ó, VA positivo, que deu 40 newtons para cima, VB positivo, que deu 20 newtons para cima. Essas são as reações. Certo, pessoal? Então, assim, é muito gostoso fazer isso, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro fazendo isso. Não, até o momento não, mas depois só piora. Não, piora não, fica mais gostoso ainda. Ó, tem alguma dúvida nesses dois exercícios que a gente fez? Ah, sim, mas é porque vocês não viram antes, não é? Verdade? Mas é assim mesmo, tá? Ah, que bom. Eu tô querendo gravar uma aula, porque assim, tem uma moça desesperada por causa da atividade para poder entregar. Só que a atividade ainda nem saiu ainda, né? Nem saiu. A atividade ainda vai, né, pela data ser liberada dia 5 para entregar dia 9. Então tem muito tempo para fazer atividade. Eu tô querendo semana que vem gravar uma aula em cima daquela atividade. O que vocês acham? Eu posso até gravar a aula fazendo manualmente, em vez de ser slide. Beleza. Mas, ô Jeremias, você conseguiu entender agora o momento do giro? Jeremias? Ah, beleza, então. Gente, independente disso, o que precisar, graças a mim, não, graças a vocês que são muito inteligentes. O que precisar, manda um e-mail, manda o WhatsApp. Eu não sei se vocês ainda têm meu telefone, eu fiquei de mandar e esqueci. Eu vou mandar pelo correio agora, tá? Então pode mandar a hora que for, a hora que for também não, né? De madrugada não, por favor. Ah, mandei. Então tá, o que precisar, vocês podem mandar mensagem. Se eu não responder exatamente na hora, porque às vezes eu tô dentro de sala de aula, às vezes eu tô dirigindo e não consigo responder, tá certo? Mas eu dou assistência para o que vocês precisarem, tá? Final de semana, não tem problema não. Beleza? O que o Edmo perguntou? Peraí. Mas o que é para fazer naquela atividade de um tipo? Já tem as respostas. Isso, exatamente. Tá? O Gilmar falou que tem resposta que não está batendo. Vocês me desculpem, eu ainda não tive tempo de rever, tá? Mas agora esse fim de semana eu vou rever todos eles. E se tiver algum resultado que não esteja batendo, eu aviso vocês. Tá certo? Bom, eu preciso encerrar que eu tenho que gravar a aula de desenho. Vocês precisam perguntar alguma coisa? Ou se estiver estudando, pergunta pelo e-mail, é mais fácil, né? Posso encerrar? Beleza, então, pessoal, um abraço, tá? Gostei muito, assim, nunca tinha tido aluno, né? Não, mas vai ser bom até o fim, você vai ver. Tá? Eu nunca tinha tido aluno assim online, né? Mas é muito bacana. Mas pediram para colocar o rosto assim, mas eu não vou colocar não, tá? Só o tipo que não entendi os dois círculos da vida. Tá, não, mas aí a gente explica, tá? Tudo certinho. Não precisa preocupar não que eu vou explicar todos. Tá certo? Então, um grande abraço aí para vocês, um bom fim de semana e qualquer coisa não esquece de mandar uma mensagem, tá? Abraço aí a todos vocês.